Olá, professor José Roberto de volta conversando sobre literatura. Nós estamos aqui nesta viagem, neste passeio, abordando alguns dos textos fundadores da literatura ocidental. Falamos num vídeo anterior da Odisseia de Homero e nós ainda vamos permanecer neste vídeo com um autor grego. Nós vamos falar de Sófocles. Talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar sobre o famoso complexo de Édipo. Quem nunca ouviu falar no complexo de Édipo? Quando alguém fala do complexo de Édipo, geralmente se associa e se remete à psicanálise e a Freud, a projeção do filho em relação à sua mãe. E por que é que a gente fala do complexo de Édipo? O que é que isso tem a ver com Édipo? Bem, Sófocles foi um autor grego. Sófocles foi um autor grego. Aqui nos clássicos da literatura, meu livro, eu digo que ele viveu aí por volta de 495, 405 a.C. Ele ficou famoso por escrever a famosa trilogia tebana, 3 obras clássicas da dramaturgia grega que chegaram até nós. Cito-as: Édipo Rei, Antígona e Édipo em Colono. São essas as 3 obras que constituem a trilogia tebana. Esse autor, ele tem um papel fundamental na dramaturgia e na literatura grega, e ele é citado por Aristóteles, na sua famosa Poética de Aristóteles. Ele é citado como um dos exímios dramaturgos e compositores de tragédias. O próprio Aristóteles cita Édipo Rei como um exemplar, como um padrão, como um modelo de uma tragédia. Segundo Aristóteles, que ficou famoso pelas suas categorias e pelas suas classificações, então, ao analisar a peça Édipo Rei, ele considera que essa obra, essa tragédia, ela contém todos os principais componentes de uma tragédia, de uma belíssima tragédia e de um modelo, de um protótipo de uma tragédia grega. Então, o Édipo Rei é uma obra importante, e é importante que a gente estude nesse diálogo com alguns clássicos da literatura, porque é uma obra que vai ser retomada posteriormente por vários autores. Inclusive, conforme eu já adiantei, na própria concepção psicanalítica da projeção e do desejo que Freud desenvolveu na psicanálise, a partir dessa construção psicanalítica do inconsciente do filho pela mãe, e ao mesmo tempo a sua rejeição do pai, e a figura inclusive a categoria do parricídio, que ela é retomada por vários autores, depois, por exemplo, o próprio Dostoiévski, em obras outras que nós iremos tratar aqui mais adiante. Mas o mais importante aqui é a gente dizer assim, vou destacar aqui, em linhas gerais, o que é mais importante nessa narrativa. Então, essa narrativa ela trata da consulta de Édipo ao oráculo Delfos, né? Ele faz uma consulta a esse oráculo, e a respeito da sua origem e do seu futuro. Então, a temática é de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, qual é a base, o fundamento das nossas condições existenciais. O Freud vai se utilizar desse conceito para trabalhar a noção de inconsciente. Então, para dizer que nossas origens estão não apenas na consciência, mas no inconsciente. E o oráculo Delfos diz ao Édipo que ele está determinado, né? Ele está determinado a assassinar o seu próprio pai e a desposar a sua mãe. Então, é uma sina e ele fica preocupado com tudo isso. Imaginem vocês.
ser o assassino do pai e depois se casar e desposar a própria mãe. O que é que o Édipo resolve fazer? Ele resolve fugir. Então, o que os seres humanos sempre estão fazendo é fugindo dos seus desígnios, dos seus decretos, né? Do destino imposto pelos deuses, e é isso que o Édipo faz. Ele foge de Corinto para Tebas. Ele foge de Corinto para Tebas. Ao chegar às suas portas, ele se depara com uma esfinge que lhe propõe um enigma. E ele tem que desvendar esse enigma. No final das contas, após 15 anos, uma praga começa a assolar a cidade. Começa a assolar a cidade de Tebas, e Édipo é orientado a encontrar o assassino de um homem chamado Laio. E ele, agora o seu grande desafio existencial é de encontrar quem foi o responsável pelo assassinato de Laio. E essa desgraça, ou essa peste, ela somente irá acabar, somente irá cessar, se esse enigma for desvendado. O que é que vai acontecer? No final das contas, Tiresias, que é um cego justamente, né? Olha aí. Olhe de onde é que as verdades às vezes nos são reveladas. Tiresias, que é um cego, responsável pela identificação do assassino, revela, informa que se encontra, diz: olha, Édipo, o assassino de Laio se encontra mais perto do que você imagina. Às vezes se procura a verdade muito distante, né? E a verdade está mais próxima do que se possa imaginar. E essa é a ideia, esse é o conceito fundamental dessa narrativa do Sófocles. Então, encontrar quem foi o assassino de Laio, até que o Édipo acaba descobrindo que, na verdade, o assassino de Laio foi ele mesmo. E que Laio era o seu próprio pai e ele não sabia. E mais, e que ele se casou com Jocasta, que, na verdade, é a sua própria mãe. Então, diante dessa descoberta, o que é que acontece? A verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, e quando o ser humano se descobre, e aí apelando para uma categoria psicanalítica, que já que a gente tem uma admiração aí pelo Freud, quando a gente acorda para o inconsciente, para essa dimensão do inconsciente, e quando ela vem à tona, então muitas vezes essas revelações elas nos são muito incômodas. E a verdade vem à tona: Édipo teria assassinado seu pai Laio e se casado com a sua mãe Jocasta. Bem, algumas interpretações e alguns enfoques. A primeira delas nós já destacamos aqui com base no Freud. Freud se apropriou de forma bastante inteligente, interessante dessa tragédia grega para desenvolver o seu conceito de complexo de Édipo. Segundo ele, a criança ela está sempre nessa interdição, nessa latência, no seu desejo projetado em relação à mãe, e que esse desejo ele é censurado, ele é interditado por causa do pai. Então a existência no nível da consciência ela é sempre marcada pelo impulso, por essa pulsão do inconsciente que está nesse desejo, e nesse desejo não realizado. Então, esse é um primeiro conceito e é uma forma de abordar a obra e que os psicanalistas dessa linha mais freudiana têm desenvolvido. Essa obra também ela nos trata sobre a questão do paradoxo da negação, da nossa tentativa de negar algumas verdades e de fugir de algumas coisas que estão, ainda que tacitamente reveladas, mas que nos causam incômodo. Então nós vivemos a todo tempo criando fantasias, imaginários, na tentativa de fugir do real, para usar aqui também uma expressão de apoio lacaniano. Então a gente foge do real investindo no imaginário. Então o Édipo está a todo tempo nesse investimento nesse imaginário, fugindo dos seus desejos, das suas projeções. A busca incessante de Édipo pela verdade faz com que também ele se torne
um dos primeiros heróis trágicos, né? Então ele se coloca agora diante de uma tragédia por causa dessa condição do cumprimento da profecia, daquilo que foi determinado que aconteceria na existência e na vida dele. Então ele se coloca agora numa condição paratópica, que é uma categoria que eu gosto muito, desenvolvida especificamente pelo Dominique Manguenot, que é essa ideia de que quando você se descobre, e quando você descobre a verdade, ou quando você faz uma leitura da sua condição e onde você se encontra, então inevitavelmente você acaba indo para uma condição paratópica, para uma condição de um não lugar. Então, o castigo que é posto sobre Édipo, depois que tudo isso é resolvido e para que a peste cesse, é ele viver errante, né? Então, ao final, Édipo, depois que encontra esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento, ao invés de lhe trazer conforto, lança-o na escuridão, desconstruindo a percepção positiva que ele tinha de si mesmo. Então, é conhecer a verdade, conhecer a condição na qual nós estamos, refletir, e aí indo para o próprio Freud, nessa dimensão do inconsciente, quando nós entendemos quem somos, o vazio, né? O furo, o lugar, o não lugar, as nossas limitações, a nossa condição de imperfeição, de limitação. Então toda essa condição, ela nos desconstrói. E sobretudo, assim, eu aproveito para trazer aqui essa reflexão no conceito desse progresso que nos foi legado aí pelo iluminismo, né? Pela ideia de motivação, de grandeza, do homem ser a primeira pessoa depois dele mesmo. Então, quando nós nos deparamos com essa condição edipiana de ver a verdade, quem nós somos, os nossos limites, inclusive a nossa projeção de ser tirano em relação ao outro, e quando essa ficha cai, quando nós vemos quem de fato nós somos, nós percebemos que o desconforto é real. Mas é um desconforto necessário. Às vezes, a angústia diante da peste, diante da calamidade, diante da pandemia. Então, às vezes, essa circunstância nos faz refletir sobre as nossas limitações, sobre as nossas impossibilidades. E pensar que nós precisamos nos conhecer melhor. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o desafio do oráculo. E é o desafio que foi posto a Édipo. Olha, eu gosto muito de Édipo, Édipo Rei, a peça do Sófocles, mas eu também gosto muito de Antígona. E eu acho que defendo que as duas obras devem ser lidas. Então, eu tenho aqui uma versão simples da Martin Claret. Édipo Rei e Antígona são as duas peças teatrais juntas, mas existem várias outras aí disponíveis, traduções, talvez bem melhores do que essa, e que você pode lançar mão, ler. Então eu deixo aqui o desafio. O objetivo central desses nossos encontros, conversando sobre literatura, é desafiar você que me acompanha a ler as obras literárias. No último vídeo, eu desafiei você a ler a Odisseia de Homero. Então, é uma obra maior, a Odisseia, de fato. Talvez você ainda não tenha terminado de ler, mas Édipo Rei é uma peça de teatro curtinha, fácil de ler. Espero que você leia ao longo deste mês. No próximo mês nós vamos voltar conversando sobre literatura, sobre mais uma obra literária. Forte abraço e até o próximo vídeo.